Olá, aluno do terceiro ano, então hoje iniciamos a semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque o eixo temático, que é literatura brasileira e outras manifestações culturais. Nós temos aqui um texto que você fará a leitura junto comigo e fará as marcações necessárias. A geração de 45 representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Ela surgiu com a revista Orfeu, em 1947, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Havia em seu contexto histórico a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 a 1945. Portanto, a geração de 45 marca o início da Guerra Fria, da corrida armamentista, bem como o fim da Segunda Guerra e de muitos governos totalitários, do qual se destaca o nazismo alemão. No Brasil, o período foi de redemocratização do país e a Era Vargas. Com Getúlio Vargas no poder, essa fase seria marcada pela repressão, censura e a ditadura que avançava. O movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade ao mesmo tempo que se distanciava da arte acadêmica. Isso deu lugar ao folclore, aos regionalismos, aos múltiplos subjetivismos, dentre outros. Foi nesse contexto que os escritores da terceira fase modernista produziram suas obras. Então nós temos aqui um trecho do site Toda a Matéria. Nesse caso, é importante sabermos também da primeira e da segunda fase modernista. Então, a partir de um outro arquivo, irei explicar essas questões. Então, nós temos aqui um mapa mental que você pode fazer aí no seu caderno. E temos a primeira fase modernista, que é conhecida como fase heróica. Então, nós temos o primeiro tópico, representa a libertação cultural do Brasil. Você vai lembrar da Semana da Arte Moderna e pensar nessas questões. Há uma busca pela renovação estética inspirada nas vanguardas europeias. Então lembre, por exemplo, do cubismo, do futurismo, do surrealismo. Utiliza-se também a linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia. Então, nós vamos lembrar das variantes linguísticas. Liberdade formal, textos sem métrica, sem rima, versos livres. Muitas vezes, a partir dos poemas de Oswald de Andrade, nós entendemos essas questões. Valorização do cotidiano, e aí nós temos aí os principais nomes, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Na segunda fase, nós temos aí então a geração de 30. Temos o romance, que é a prosa, que é construída a partir de parágrafos, e a poesia, que se divide em versos e estrofes. Nesse caso, no romance, nós temos aí um interesse por temas nacionais, com a intenção de denunciar a sociedade. Então, por exemplo, denunciar a seca, como vem colocando aqui na sequência. Linguagem mais regionalistas. Então, nós temos aí alguns autores importantes, como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, com Capitães da Areia, e José Lins do Rio. No caso, nós temos aqui a poesia, que é o interesse pelo sentido da existência humana, pelo confronto do homem com a realidade, uma abordagem social, religiosa, filosófica, histórica e sensual. A partir dos autores, nós entendemos um pouco disso. Carlos Drummond de Andrade, com certeza você já ouviu o poema No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, falava sobre os problemas da sociedade na época. Temos Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, que trouxe aí poemas, músicas para o público infantil. Murilo Mendes. Na terceira fase, que é a que nós estamos aí estudando no material, pesquisa estética em busca de novas formas de expressão. Pesquisa em torno da linguagem literária. A poesia é a arte da palavra, poesia mais formal. Então, nós temos já uma mudança em relação à poesia e a gente tem a preocupação com o estilo e a estética. E aí nós temos um autor importante que é João Cabral de Melo Neto, que eu trago aqui, logo abaixo, né, um poema bem interessante. O relógio. Ao redor da vida, do homem, há certas caixas de vidro.
dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo. Mais perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho, e quadradiço de forma. Umas vezes, tais gaiolas vão penduradas nos... Então, aqui você vê uma relação com o tempo. Continuando aqui, nós temos a prosa, aprofundamento psicológico. Principais nomes, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Então, nós vamos perceber que as autoras aí têm uma visão particular da sociedade e vão escrever isso. Então, isso diferencia da questão da objetividade, que seria escrever sobre a sociedade de forma geral. No caso, elas escolhem fatos da vida que elas tiveram aí e elas, no caso, trazem mensagens ao leitor. É bem interessante, gosto muito da Clarice Lispector, inclusive cai muito nos vestibulares. Nós temos aqui o principal nome, Guimarães Rosa, que nós estamos aí analisando a partir do nosso material. Voltando aqui, vamos conhecer alguns escritores da geração de 45? Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. Foi o terceiro ocupante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras em 1967. Fez parte da terceira geração modernista, chamada de geração de 45. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Desde pequeno, Rosa estudou línguas, francês, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, russo, latim e grego. Por conseguinte, cursou os estudos secundários num colégio alemão em Belo Horizonte. Pouco antes de entrar para a universidade, em 1929, Guimarães já anuncia sua maestria com as letras, onde começa a escrever seus primeiros contos. Em 1930, com apenas 22 anos, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, ano que casa-se com Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas. Foi oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria quando, em 1934, ingressa para a carreira diplomática no Itamaraty. Guimarães Rosa foi patrono da cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras, tomando posse 3 dias antes de morrer, no dia 16 de novembro de 1967. Também aqui do site toda a matéria. Leia o trecho do conto As Margens da Alegria de Guimarães Rosa e responda as questões a seguir. Antes de fazermos a leitura, eu gostaria de trazer um resumo sobre o que foi a obra As Margens da Alegria para você ter um entendimento. Estou no site Passeio Web e temos aqui um trecho que eu separei para vocês. O protagonista, o menino, faz uma viagem de avião até a casa do tio numa cidade em construção, provavelmente Brasília. É do alto do avião que ele vai desbravando as paisagens externas. Das alturas ao chão, ele mantém o encantamento e mesmo na terra, o que se oferece ao seu olhar não é maculado pela pequenez do chão, mas é fantasiado e revisto pelo lance final quando surge o vagalume. Aqui fala do passeio, Então esse passeio, como informa o narrador, é na máxima felicidade. Os adultos estão sempre o afagando. Tudo é belo e novo. E antes mesmo que tenha consciência das necessidades, já é satisfeito. Tais descrições conferem com a ideia de que se faz do paraíso. É onde a criança parece estar, acompanhado pelos tios, que são puras expressões de amor e afeto. O protagonista vive um momento singular em sua vida. Aí nós temos aqui embaixo o clímax, que eu acho interessante lermos. O clímax de tanta felicidade vai se dar quando o menino encontra um peru majestoso, mas dura pouco tempo, pois depois de um passeio, o garoto fica sabendo que a ave havia sido morta para o aniversário do tio. Sua tristeza é aumentada quando depois presencia
a derrubada de uma árvore, é o contato com as imperfeições da vida, a morte e, consequentemente, a passagem do tempo. Então, aqui é um trecho que eu separei, mas você pode entrar aí no site Passeio Web e procurar essas questões. Uma outra questão pertinente que eu achei aqui é que essa obra, esse conto, faz parte do livro Sagarana, de Guimarães Rosa, e é considerado com o último, aqui vem falando com o último, né, os sismos, a moldura do livro, já que apresenta as mesmas personagens no mesmo ambiente. São questões bem específicas aí do livro, tá? Eu vou voltar para o material. Vamos fazer a leitura, então, do texto, para então vermos as perguntas. As margens da alegria. Enquanto mal vacilava a manhã, a grande cidade apenas começava a fazer-se. Num semi-ermo, no chapadão, a mágica monotonia, os diluídos ares. O campo de pouso ficava a curta distância de casa, de madeira, sobre estações, quase penetrando na mata. O menino vislumbrava. Respirava muito. Ele queria poder ver ainda mais vívido as novas tantas coisas. O que para os seus olhos se pronunciava. A morada era pequena, passava-se logo a cozinha, e ao que não era bem quintal, antes breve clareira das árvores que não podem entrar dentro de casa. Altas cipós e orquideazinhas amarelas delas se suspendiam. Dali podiam sair índios, a onça, o leão, lobos, caçadores? Só sons, e outros pássaros, com cantos compridos. Isso foi o que abriu seu coração. Aqueles passarinhos bebiam cachaça? Senhor, quando avistou o peru no centro do terreiro, entre a casa e as árvores da mata. O peru imperial dava-lhes as costas para receber sua admiração. Estalara a cauda e se entufou, fazendo roda, a rapar das asas no chão brusco. Rijo se proclamara. Gru golejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras, e a cabeça possuía laivos de um azul claro, raro, de céu e sanhaços, e ele completo, torneado, redondoso, todo em esferas e planos, com reflexos de verdes metais em azul e preto. O peru para sempre. Belo, belo, tinha qualquer coisa de calor, poder e flor, um transbordamento. Sua ríspida grandeza tonteante, sua colorida empáfia, satisfazia os olhos, era de se tanger trombeta. Colérico, encancheado, andando, cruzlou outro glugo. O menino riu com todo o coração, mas só bisviu, já o chamavam para o passeio. Então nós temos aqui um trecho, né? Tem algumas partes que tem palavras aí diferentes, mas é essa análise que nós vamos fazer. Para o menino, tudo o que via era novidade, conhecer um lugar novo, pessoas novas, aprender coisas diferentes, nos causam sensações na maioria das vezes. Ao ler o trecho do texto, o que mais lhe chamou a atenção em relação a essas sensações? Então é pessoal, mas eu fiz a marcação aqui em verde e em rosa, que você pode aí descrever com as suas palavras. Número 2, você conhece o termo neologismo? Explique. Eu vou trazer um arquivo para você e aí você coloca no pause, pode copiar, colocar aí no seu material. Temos aqui o próprio significado da palavra neologismo, define, nova palavra. Os neologismos são muito comuns na mídia e também com os recém-chegados, como por exemplo a internet. Então aqui nós vamos observar a partir de um poema que nós já vimos em algum momento aí do PET, que é o poema de Manuel Bandeira, Te Adora. Então uma criação de uma nova palavra. Então toda vez que se cria uma nova palavra, nós temos aí o neologismo. Número 3. Guimarães Rosa dá um novo estilo ao linguajar sertanejo. Que palavras do texto ratificam esta afirmativa? Encontre no texto palavras ou expressões consideradas neologismo. Então, palavras que foram aí criadas pelo autor. Eu fiz algumas marcações em rosa, só que tem uma que é da outra questão. Mas, por exemplo, bisvio.
tonteante. Então, preste atenção nessa questão. Continuando aqui, a questão número 4, o autor explora a sonoridade da linguagem através de aliterações e onomatopeias. Exemplifique. Você lembra o que é aliteração? A literação é quando temos aí uma consoante que representa um som. Então, assim, vamos pensar aqui na ideia do texto. Eu fiz a marcação em vermelho, olha. Aí no caso ficou marrom, né? Ficou marrom. No caso, via e vislumbrava. Então, tá vendo o V? Então, esse som parecido é um som consonantal parecido, tá? Eu marquei outros aqui: cantos, comprido, coração, cachaça, tá? Você pode achar outros. Continuando aqui, onomatopeia representa aí um som específico. Por exemplo, relógio, tic-tac. Então, aqui nós temos no final do texto, eu fiz a marcação em rosa, então você pode seguir essa orientação, tá ok? Dessa forma, eu vou finalizando essa videoaula, ficou um pouco mais longa. Espero aí que você tenha gostado. Pesquise mais sobre o modernismo. Tenha uma boa semana e um grande abraço.